Muito boa noite a todos os amigos. Hoje nós vamos fazer mais um trecho do livro A Biologia da Crença. E hoje eu pedi ao grupo que eu sentia que nós precisávamos de uma meditação antes de começar. Não é usual, a gente até já fez umas poucas vezes mais lá atrás, e hoje eu senti necessidade dessa meditação e a Elisa se propôs a nos dar a honra de fazer essa meditação para nós. Elisa, você mesma vai colocar aquela frequência? Você quer Não, que eu se você puder compartilhe? colocar, por favor. Né? Então, É, deixa eu compartilhar aqui. E vai colocar ela desde o início, Elisa? seria bom. Pode já começar, porque a gente vai trabalhar os chakras hoje, né? Para fazer esse alinhamento aí nessa nossa meditação guiada, mas o propósito é esse alinhamento. Então, já estou colocando ela aqui. E comece a respirar lentamente, prestando atenção no ar que entra e sai do nosso corpo. Feche os olhos, conecte com a coluna enérgica e vá deixando ser conduzido por esse movimento. Vá respirando e deixando o ar parte de você. Logo, você imagina um raio de luz violeta. Comece a sentir que esse feixe de luz começa a entrar no seu chakra coronário, no topo da sua cabeça. Este feixe de luz violeta, eu entendo, atualize e equilibre. Vai adentrando e irradiando luz em todo o vosso ser. A cada respiração, essa luz vai entrando e preenchendo cada ponto energético do vosso corpo. Agora, vá descendo para o chakra frontal. Imagine a luz índico neste chakra. Eu vejo. Atualiza e equilibra. Agora desça mais um pouquinho para o chakra laríngeo. Imagine a luz azul. Eu falo. Atualiza e equilibra. Agora, descendo para o chakra cardíaco. Imagine a luz verde. Eu amo. Atualiza e equilibra. Agora, descendo para o plexo solar. Imagine a luz amarela. Eu faço. Atualiza e equilibra. Agora, descendo para o chakra umbilical. E imagine a luz laranja. Eu sim. Atualiza e equilibra. Agora, descendo para o chakra básico. Imagine a luz vermelha. Eu sou.
atualiza e equilibra. Agora você respira fundo e você já se vê envolto por toda essa energia de todas as luzes que falamos, para cada ponto energético do vosso corpo. E agora, em especial, a energia violeta, que começa a transpassar o vosso corpo neste momento. E você começa a sentir uma paz que eclode dentro do vosso ser de forma esplêndida. Uma energia fantástica. Começa a energizar seus pensamentos, que agora estão tranquilos e serenos. Você vai sentindo um grande relaxamento no seu corpo. Agora você começa a sentir uma força tão grande dentro de si. Você se conecta com a vossa energia divina. Esta energia começa a permear todo o vosso ser, ancorando as energias mais elevadas do amor, da bondade, da caridade, da verdade, da liberdade de escolha em fazer tudo do bom e do melhor sempre. Uma energia de cura e de transmutação começa a girar à sua volta, que gira e a cada momento circular que ela perfaz, ela vai limpando cada molécula, cada átomo do vosso ser, equilibrando todas as partículas do vosso corpo físico e extrafísico. Você agora é somente um campo de luz que vibra e pulsa uma energia maravilhosa, violeta. Rapidamente, você é teletransportado a um lindo jardim, com belas flores, exalando um gostoso perfume. Sente a maciez da grama e o calor dos raios do sol em vosso rosto e corpo. Estas altas energias começam a vibrar dentro do vosso ser. Você consegue sentir uma grande liberdade e muita criatividade. Um eu posso começa a materializar-se dentro do vosso ser, com força para continuar as novas etapas do momento. Uma grande limpeza começa a invadir o vosso ser, transmitindo-lhe uma força sublime. A paz invade vosso ser e você é um ser de luz que vibra as mais lindas energias. Ancora agora o amor incondicional no vosso ser. O vosso coração vibra a energia mais linda e pura do amor. Tudo
se transforma à vossa volta. Você compreende que é parte de um todo, que faz parte dessa energia limpa, pura e extraordinária, aonde você cocria a vossa realidade. E a vossa realidade é de vitória, cura e alegria. Você consegue modificar tudo à vossa volta. E a alegria invade todo o vosso ser. Você tem a família perfeita, a casa perfeita, o trabalho perfeito, tudo que você gerou para a vossa felicidade. Assim é. Vossa vida é semeada pela essência da gratidão. Você é grato, você se ama, você se perdoa, você é a vossa melhor versão diariamente. Você é um ser magnífico, está perfeito. Neste momento, você sente que a tranquilidade faz parte do vosso ser. Você é corajoso, forte e resiliente. Você está pronto para recomeçar uma nova etapa da sua vida, ancorando as mais altas vibrações do universo, porque você é um grande gerador da energia de amor e de paz. Fique com esta energia presente em vosso ser e toda vez que sentir necessidade, volte a sentir o calor dos raios do sol em vosso rosto e corpo. E ela voltará. Agora, comece a sentir o vosso corpo e a vossa respiração. Está sentindo que você já está pronto, alegre e feliz. Você vai despertando, despertando e está pronto para mais uma nova etapa de vossa vida. Gratidão. Gratidão, Elisa, por ter aceitado de conduzir tão lida a vibração. Você perdoe de eu ter tirado a frequência, porque como ela está no Instagram, ali não tinha para regular o volume dela, aí ela estava cobrindo a sua voz. Então, Está tranquilo. eu deixei ela rolando, mas sem som, pelo menos a chama nos abençoou, vamos assim dizer. Muito obrigado mesmo, viu? Eu precisava dessa energia hoje. Foi muito bem-vinda, Acho que todos nós precisávamos. né? Que bom. Que nossa sintonia possa ser boa, né? Já Sempre que... está Nós sendo, todos aqueceu conseguimos, nossos realmente. corações, né? A fogueira se fez em nossos corações. Delícia. Maravilhoso. Hoje a leitura começa com a Sônia, é isso? Isso, Renato. Não sei, né, Sônia? Página 212 ou 213? 213. 213. Tá. Então, Elisa, mais uma vez, muito obrigado, viu? E Soninha, por favor, fique à vontade. Não poderia deixar de agradecer, né, Elisa? Foi máximo. Uau! Que delícia.
Bom, vamos iniciar a leitura. Paternidade e maternidade conscientes. Eu costumava terminar minhas palestras para o público, lembrando a todos que somos responsáveis por tudo em nossa vida. Nem todos gostavam de ouvir aquilo. Parecia uma carga pesada demais para algumas pessoas. Um dia, quando havia terminado uma palestra, uma senhora ficou tão irritada com minhas palavras finais que foi com o marido até os bastidores onde me encontrava para, em lágrimas, protestar. Recusava-se a fazer parte de algumas tragédias em sua vida. Usou de todos os argumentos possíveis para me convencer a mudar o final de minha palestra. Tive de reconhecer que, com minhas palavras, podia estar fazendo as pessoas se sentirem culpadas. Em nossa sociedade, é muito comum jogarmos a culpa em outras pessoas ou usá-las como bode expiatório de nossos problemas. À medida que vamos adquirindo experiência, tornamo-nos mais capacitados a lidar com as dificuldades da vida. Depois de muito discutir, a mulher finalmente aceitou uma modificação que propus para a minha frase final das palestras. Você é responsável por tudo em sua vida, desde que se torne consciente de que é responsável por tudo em sua vida. Não podemos nos sentir culpados por sermos pais pobres, por exemplo, a menos que tenhamos consciência de toda a teoria que acabei de expor e a ignoremos. No entanto, a partir do momento que temos essas informações, podemos usá-las para reprogramar nosso comportamento. E por falar em mitos sobre a paternidade, não criamos todos os nossos filhos da mesma maneira. O segundo filho não é clone do primeiro. O mundo e a nossa vida não são mais os mesmos desde que ele nasceu. Como já mencionei, sempre pensei que tinha sido o mesmo pai para minha filha mais nova e para a mais velha. Porém, ao analisar a questão com mais cuidado, percebi que não fui. Quando a primeira nasceu, eu estava cursando a faculdade. Foi uma fase difícil para mim, uma grande carga de responsabilidade que me deixou bastante inseguro. Já quando a segunda nasceu, eu já era um cientista formado e confiante, pronto para iniciar minha carreira acadêmica. Tinha mais tempo e energia psicológica para cuidar dela e também para dar mais atenção à mais velha, que já dava seus primeiros passinhos. Outro mito que merece ser desbancado é que as crianças precisam de estímulos de desenhos, figuras ou brinquedos educativos que o mercado insiste em criar com o argumento de que ajudam a aumentar sua inteligência. Michael Mendiza e Joseph Chilton Pearce deixavam muito claro em seu livro Pai Mágico, Filho Mágico, que a brincadeira e não a tentativa de programar é a chave para aumentar a capacidade de aprendizado e desempenho tanto de crianças quanto de adultos. Mendiza e Pearce, 2001. Crianças precisam de pais que incentivem sua curiosidade, criatividade e as descobertas do mundo ao seu redor. Obviamente, o que nós humanos precisamos na infância é de apoio e de amor para desenvolver nossa habilidade de observar a vida dos mais velhos. Crianças que são criadas em orfanatos e passam o tempo todo no berço, sendo apenas alimentada, sem carinho ou atenção, acabam tendo problemas de desenvolvimento. Melly Carlson, neurobióloga da Escola de Medicina de Harvard, realizou um estudo com órfãos romenos e concluiu que a falta de contato físico e atenção nos orfanatos da Romênia, além da baixa qualidade dos berçários do país, prejudicava o crescimento e afetava o desenvolvimento e o comportamento das crianças.
Carson estudou 60 crianças de idades variando entre alguns meses e 3 anos, medindo seus níveis de cortisol por meio de amostra de saliva. Quanto mais estressadas estavam as crianças, níveis de cortisol mais altos que o normal em sua corrente sanguínea, menor era seu desenvolvimento. Carson e outros pesquisadores também estudaram o comportamento de macacos e ratos, demonstrando a relação entre hormônios de estresse, cortisol e desenvolvimento social. Estudos desenvolvidos por Jamie W. Prescott, ex-diretor do setor de saúde humana e desenvolvimento infantil do Instituto Nacional Norte-Americano de Saúde, revelaram que macacos recém-nascidos, isolados e sem contato físico com suas mães ou com outros macacos, desenvolviam perfis de estresse anormais e se tornavam sociopatas violentos. Ele desenvolveu esses estudos avaliando diversas culturas humanas e a maneira que os filhos são criados em cada uma delas. Descobriu que nas culturas em que as crianças recebem carinho físico e não têm a sexualidade reprimida, há mais paz e harmonia. Nessas comunidades, os pais mantêm contato físico com os filhos e os carregam no colo ou nas costas o tempo todo. Já as crianças que vivem em sociedades nas quais esse tipo de contato não existe, acabam se tornando violentas. Uma característica muito comum nesses casos é o distúrbio afetivo somatosensório, caracterizado pela dificuldade fisiológica de impedir oscilações de hormônios de estresse, precursores de ações violentas. Essas descobertas ajudam a explicar os níveis de violência dos Estados Unidos. Ao invés de incentivar o contato físico entre pais e filhos, os médicos normalmente os desmotivam. Isso se inicia com a intervenção não natural logo após o parto, por exemplo, em que o recém-nascido é separado dos pais no berçário por longos períodos. Depois, a recomendação de não irem ao quarto do bebê toda vez que ele chorar, para que ele não se torne mimado. São práticas incentivadas pela ciência, que acabam contribuindo para a violência em nossa civilização. As pesquisas sobre contato físico e sua relação com a violência são descritas com detalhes no site www.violence.de. Mas, e quanto às crianças romenas que são criadas sem carinho ou afeto e se tornam o que os cientistas chamam de maravilhosos sobreviventes? Por que algumas crianças se superam mesmo vivendo em ambientes negativos? Por que têm genes melhores? Não consigo acreditar nisso. A causa mais provável é que os pais naturais dessas crianças tenham lhes fornecido um ambiente pré- e perinatal mais favorável, além de nutrição adequada ao seu desenvolvimento. A lição para que os pais adotivos é que não devem fingir que a vida das crianças se iniciou no dia em que foram adotadas. Elas já foram programadas no útero a acreditar que não são amadas ou desejadas. Claro, pode ter a sorte de ser adotadas ou cuidadas por pessoas que lhes deem carinho e que as estimulem. Mas se os pais adotivos não têm consciência dessa programação pré-natal, podem não saber como lidar com as situações que surgirem após a adoção. Imaginam que a criança veio para eles em branco, sem influência alguma dos 9 meses que passou no útero. Portanto, a melhor atitude é reconhecer sua programação e tentar modificá-la se necessário. A mensagem tanto para os pais adotivos quanto para os naturais é muito clara. Os genes que foram transmitidos aos seus filhos refletem apenas um potencial, não seu destino.
É uma responsabilidade fornecer a eles um ambiente que incentive o desenvolvimento pleno de suas características inatas. Não quero dizer com isso que os pais precisam ler centenas de livros sobre o assunto. Conheço muitas pessoas que se interessam intelectualmente pelas ideias que apresento neste livro, mas isso não basta. Eu mesmo já tentei trabalhar apenas com a teoria. Conhecia todos os detalhes acadêmicos, mas tive que fazer um esforço enorme para colocá-los em prática para, só então, minha vida começar a mudar. Se você acha que o simples fato de ler este livro vai fazer com que sua vida familiar se modifique, está agindo como as pessoas que acreditam que uma pílula farmacêutica pode resolver todos os problemas. Ninguém se modifica se não fizer um esforço de verdade para mudar. Está lançado o desafio. Deixe de lado seus medos infundados e não incuta crenças e medos desnecessários nas mentes subconscientes de seus filhos. E, principalmente, não aceite a mensagem fatalista do determinismo genético. Você pode ajudar seus filhos a desenvolver todo o seu potencial e pode mudar a sua própria vida também. Ninguém é vítima de seus genes. Aproveite a lição dos sistemas de crescimento e proteção das células e mantenha seu corpo em crescimento sempre que possível. Lembre-se de que os maiores fatores de estímulos para o crescimento humano não são as escolas mais famosas, os brinquedos mais caros e os salários mais altos. Muito antes de os biólogos celulares iniciarem suas pesquisas com as crianças nos orfanatos, os pais conscientes e os mestres como Rumi já sabiam que o melhor incentivo para o crescimento de crianças e adultos é o amor. Uma vida sem amor não é vida. O amor é a água da vida. Beba com o coração e com a alma. Muito bom. Que lindo fechamento, né? Nossa, muito bom. É emocionante mesmo ver que é você, né? É você que transmite todas essas coisas. Não é livro, não é nada, né? É o ensinamento que a vida dá para a gente fazer as nossas melhores escolhas e passar para as crianças. Mas é muito amor e carinho, é tudo mesmo para dar. E essa história de que a gente é, traz coisas quando a gente é gerada no útero da mãe, eu sinto que é verdade mesmo. Muita verdade, porque eu posso contar um caso, Renata, acho que eu já te contei isso, mas o pessoal aqui acho que não deve saber. Eu fiz um treinamento, eu fiz uma regressão, onde eu fiquei muito mal, porque a pessoa que eu mais amei na minha vida foi a minha avó paterna, que a gente morava junto. E nessa regressão, eu me senti na barriga da minha mãe e eu ouvi a minha avó, que eu amava tanto, pedindo para minha mãe me abortar. E isso foi muito mal, foi uma coisa muito ruim para mim, sabe? Eu fiquei muito mal e tive que trabalhar muito isso em mim. E quando eu cheguei em casa, depois do treinamento, eu nunca tinha ouvido essa história, nunca, nunca, sabe? E aí, quando eu cheguei na minha casa, perguntei para minha mãe se realmente tinha acontecido isso, sabe? Porque eu não acreditava, não acreditei no momento, mas foi tão real. Aí a minha mãe disse que sim, que minha mãe queria que minha avó pediu para minha avó me abortar, por quê? Porque a primeira filha minha mãe teve filhos, ela engravidava no resguardo, e nós somos em 4. E eu sou a terceira. A minha irmã, que foi a primeira, ela nasceu muito doente, muito, muito doente. E depois, no resguardo, minha mãe engravidou em menos de 1 ano e meio, ela teve o meu irmão, um bebê, né? Então, ela tinha uma criança, um bebê, e ela, no resguardo, ela engravidou de mim.
Então, a minha avó achava que era muito complicado para minha mãe cuidar de 3 bebês, sabe? E que não ia dar muito certo, e alguém ia ficar de lado, sabe? E a minha mãe não aceitou, ela não aceitou e me teve, graças a Deus. Aí, mas é isso que eu queria. Quando eu estava lendo esse trecho, eu me vi. Eu falei, eu preciso contar isso para eles, que realmente a gente traz coisas que a gente nem sabe quando ouve na barriga da mãe, sabe? E isso é bem interessante mesmo. Mas aí eu entendi o porquê, sabe? Falei, como uma pessoa por que que eu mais amei ela, né? Por que que eu mais amei, né? Então, é bem legal isso aí. Quando você sabe o que você veio fazer, quando você descobre o que que você veio fazer nessa família, né? E quando eu entendi isso, foi maravilhoso. Obrigada, gente, por me ouvir. É, eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, eu quero pontuar duas coisas, mas quero dar liberdade para, se alguém quiser falar antes. Bom, eu só fiquei emocionada com o depoimento da Sônia, porque essas coisas são muito fortes, né? Muito fortes. Talvez uma Eu conexão, né, que você buscou com ela depois, né? Não sei. Eu pensei por aí, né? Ó, você não me quis, mas em troca eu te amo. Ó, bem, bem, entre aspas. É muito legal quando você, depois de tantos ensinamentos, você traz para você, até quando você entende por que que você escolheu para nascer nessa família. É fantástico isso, sabe? Você vai juntando, encaixando, é que nem um quebra-cabeça, sabe? Aí você, quando você vai aprendendo com cada um dos ensinamentos, eu bato sempre nessa tecla, né, Renato? Porque eu não, só era uma leiga, entendeu? Eu não entendia nada, mas hoje eu consigo juntar os pedacinhos e ver por que a gente escolhe a nossa família, sabe? Pelo menos eu sinto isso, sabe? E eu sinto isso na alma, assim, sabe? É bem legal. É muito bom. No sentido ele comentou, fez do conhecimento, que o que importa mesmo é o amor, né? Só que a gente vai meio igual uma manada, assim, né? Que nem sua avó com certeza não teve a menor intenção, não tinha nem consciência, talvez, do que ela estivesse falando. Eram momentos difíceis, ela só viu a dificuldade, na verdade, ficou tão maior que ela não pensou no ser que sua mãe estava gerando e que poderia ser acolhido, né? Então, a gente sabe do amor, sim, mas não é tão simples, né, você falar o amor, porque ele tem tantas nuances, né? E quando você trabalha, você estuda, você pratica, né? Porque tudo isso que a gente faz é um exercício mesmo, para depois ajudar a gente no dia a dia, né? Se você não busca o amor, ele não sei se ele brota tão, só porque a gente tem amor, ele brota assim tão. Eu acho que o amor só brota realmente quando a gente adquire consciência, a gente já tem, né, essa luz, essa chama, né? Mas você precisa ter muita consciência do que é amor, do que é o ser humano, do que é a vida, do que para fazer essa luz, essa chama brilhar. E é um trabalho hercúleo, eterno, mas só isso que eu eu queria falar, né? Mas foi muito legal. Eu outro dia assisti um programa e eram pais que adotavam crianças, né? Eles trouxeram 3 famílias. E cada uma, as crianças apresentavam um tipo de convivência diferente. E teve mãe que foi justamente isso, as crianças não aceitavam ela de jeito nenhum. Então, foi um trabalho de muitos anos com psicólogo e outras famílias que adotaram e foi tudo harmônico, parecia que era filho deles, né? Então, a gente sabe que na vida não tem acaso, tem ciência mesmo, tem sabedoria divina, né? Obrigada, Sô, foi muito bom. eu gostaria de colocar o seguinte, né? A Inês falou, e foi quase numa linha de pensamento que eu estava,
eu estou, são tantos fatores que envolvem esse período, vamos, contexto histórico, o movimento da época, as questões religiosas, né, as questões espirituais, tanta coisa engloba esse momento. Ah, talvez não todos, mas muitos casais se apaixonaram, casaram, tiveram um momento de amor e fizeram aquela criança, e às vezes num período em que eles têm que ir à luta, né, para constituir aquela família, e trabalhar e dar o sustento. Eu digo isso porque esses dias mesmo, coincidência ou não, minha filha me mandou um vídeo justamente sobre essa questão, né, de como você dá o colo para essa criança que está chorando, ou que e há tempos atrás a gente até aprendia, né, ouvia na questão da ciência mesmo, ou alguém falando de uma cultura, deixa chorar que ele está fazendo birra, é birra, você pega no colo, ele para de chorar, né? Hoje eu já vejo que existem outras formas de lidar com os bebês, então nós estamos vivendo uma outra época, um outro contexto, né? Nós já vivemos época em que o bebê nascia, não podia nem se mexer, era aquele charutinho, altos cuidados, tudo não sei o quê, tudo muda, né? E as nossas histórias são totalmente diferentes. A gente sempre vai achar que não foi uma mãe adequada ou um pai adequado, mas a gente deu aquilo que a gente podia dar. E aí, pensando nessa constituição da criança, e a Lourdes pode até, né, ajudar, vai ter essa questão genética e vai ter também como tudo isso vai se estruturar dentro daquele ser, né? Como isso vai se desenhar, se configurar na parte fisiológica daquele ser, na parte mental, como ele recebe, como aquela família está. É um conjunto enorme de fatores, né? E quando ele fala aqui nessa questão da culpa, né? Quantos de nós já não carregamos tantas coisas que hoje a gente pode olhar como sendo a nossa culpa? E hoje, olhando com mais luz, com mais leveza, com mais amadurecimento, a gente percebe realmente, né? Foi o que precisava ser naquele momento. E não existe culpa, existe a responsabilidade, né, de cada um naquele momento daquilo que você podia fazer, do melhor que você podia dar, né? A gente, provavelmente, a maioria de nós, viveu histórias na gestação ou na geração de um filho muito tranquilos, né? Mas tem pessoas que não vivem nessa tranquilidade e passam por dificuldades, né? Às vezes financeiras, às vezes psicológicas, N fatores que podem ocorrer aí para que uma gestação não ocorra de uma forma adequada, e aí também é muito relativo, né? Porque tem crianças que estão em lugares vulneráveis hoje e, de alguma maneira, são criadas, são felizes, crescem, desenvolvem, né? Tantas coisas que podem acontecer aí. Mas isso, assim, que esse capítulo me gerou, assim, de reflexões e pensamentos. Bom? É a parte da mielinização, né, que ocorre, né, do 0 até 1 mês de idade da criança, né? O que aconteceu dentro daquela barriga afeta diretamente, né, o feto em desenvolvimento. E aí não tem jeito, né? Quando Não, ele aí lá nasce, na ele frente vai. pode dar ruim, ou pode dar super bom, porque não Então, sabe como que aquele ser recebeu e como, né? Então, Cláudia, eu não sei, né? Vou indo um pouquinho lá, né, para o Corpo Explica, o mentor lá, o Elton, ele é 40% esquizoide. Quer dizer que a gestação dele foi péssima. Hoje o cara criou o Corpo Explica. Ele Mas virou a deu um chave. monte,
sabe? Que você Deu um fala monte de assim, cabeçada, né? uau, deu um monte de cabeçada. Toda vez ele conta todas as cabeçadas que ele deu até chegar, né? E agora o negócio é ciência, né? E ele que está ali na frente. Você fala, puxa, mas o esquizoide, né? Que indo por essa teoria que o esquizoide não gosta de se expor, o cara que puxou tudo isso, né? É muito maluco. Então é o poder da transformação, né? De você trazer o que doeu, você transformar em, como a gente fala no corpo, explica em recurso, né? É muito interessante isso. Todo mundo tem esse potencial de fazer essa transformação, né? Se conhecer para poder fazer a transformação. É divino isso, né? Ter essa possibilidade. A transformação é realmente um grande desafio, né, Lourdes? Porque como é que você vai, uma pessoa que não entende direito como que acontecem as coisas, né, para se transformar, né? É desafiador, né? Mas quando Fica cai mais a ficha, difícil. mas quando Sim. Mas cai, é aí, fantástico. Sônia, É você, como uma autoconhecimento. pessoa de autoconhecimento e de amor e de leveza, de tudo que você tem trabalhado nisso, vai olhar lá para trás na sua avó, né? Vai ter talvez um sentimento, porque a gente é de carne e osso, mas depois vai conseguir desmanchar isso, né? Porque Sim. não tinha uma intenção ruim, era o que ela tinha para dar, né? É o que ela achava que talvez fosse o adequado para o momento. Foi na mesma hora, sabe? Depois que eu conversei com a minha mãe, nossa, eu tive muita gratidão por ela, sabe? Porque ela não pensou só em mim, ou na minha mãe, ou nela, ela pensou no todo, na família, e o que ela queria, conforme ela aprendeu. Porque hoje não, nós somos super esclarecidas, né? Mas ela quis mostrar para minha mãe o que ela aprendeu e a opinião dela, né? E depois foi tudo mais leve mesmo, porque a gente tem hoje, graças a Deus, um entendimento melhor e enxerga todo esse amor nas pessoas, né? Então, assim, é um exemplo para nós também, sabe? É gratificante isso. Obrigada, viu, pessoal? A Elisa, Eu penso, como as meninas falaram aí, mas vou um pouquinho além. Eu penso a respeito dos adotados. Eles extrapolam mais até do que os próprios filhos biológicos. Por que que eu tenho essa noção? Primeiro, pelas músicas gaúchas no tempo da minha infância, que a minha mãe e meu pai ouviam muito, e tinha várias que diziam que o filho adotivo dava suporte para os pais na velhice, enquanto os filhos biológicos não tinham essa gratidão e essa atividade de compensar, talvez, toda essa entrega, essa doação, mesmo conhecendo a situação de que foram abandonados em orfanatos e que foram escolhas do coração. Não foi uma coisa planejada, mas muitas vezes até indo visitar um orfanato, se encantavam por determinada criança e as adotavam. Hoje tem várias situações terríveis aí dentro dos orfanatos, e daí dentro mais da minha área de atuação que era, né, porque agora eu não atuo mais, mas a gente vê assim verdadeiros horrores que essas crianças elas passam até serem adotadas, a começar pela discriminação de não quererem maiores, querem sempre bebezinhos, achando que não tem grandes traumas, e tem, e precisa de uma entrega muito grande de quem adota. E tanto biológico quanto adotivo, precisa haver a entrega de amor, até para que o sexto sentido, principalmente da mãe, que no padrão é a que mais se envolve com a criança no cotidiano, de identificar o que ela está necessitando, e aí o pai, como garantidor, chega junto e dá a estrutura necessária. Mas hoje mudou muita coisa no sentido de a ciência tem descoberto muitas possibilidades mais assertivas,
como a própria Sônia estava nos falando num outro encontro, a respeito dos filhos dela estarem falando determinados posicionamentos com relação aos netos. E é isso que hoje as famílias levam muito em consideração. O que a ciência tem trabalhado, o que a ciência tem descoberto para gerar o mínimo de negatividade, ou seja, para ser muito mais assertivo. E, sobretudo, o amor continua sendo a chave do sucesso. Mesmo o Elton, como a Lourdes falou, ele passou por tantos reveses justamente para, com sabedoria, ir vencendo os traumas que foram gerados, tanto pela falta de amor, quanto depois pelo amor para poder equilibrar, né? Porque todo o excesso faz mal, tanto a falta de limite como limite demais. E esse livro tem sido muito bom para a gente ponderar todas as descobertas e lembrar que a tecnologia é ótima, o avanço de todo esse conhecimento é ótimo, mas a chave principal a gente já tinha lá atrás, que é o amor, né? Que essa fórmula não pode ser mexida. Essa é a fundamental para que toda receita dê certo, porque pode criar num ambiente hostil, mas tendo amor vai dar boa coisa. Não tendo amor pode ser o mais top em termos de bem-estar, mas não vai dar boa coisa, porque o elemento fundamental é o exemplo de amor e de atitudes de pai e mãe. Ponto. Restante é questão de muito diálogo, de muita percepção, para ir nos pontos nevrálgicos e sanar cada um deles para que haja uma certa compensação. Esse é o meu entendimento. Muito bom. Faz mais de 2000 anos que a humanidade fala de amor, amor, e ainda reluta em querer compreender, né? Lourdes, você quer começar a tua parte? Bom, vamos lá. Epílogo: Ciência e espiritualidade. A emoção mais bela e profunda que podemos sentir é a do sobrenatural. Este é o poder da verdadeira ciência. Albert Einstein. Bem, já caminhamos bastante desde o capítulo 1, quando comecei a dar aulas para aquele desesperado e inseguro grupo de alunos e iniciei minha jornada rumo à nova biologia. Mas durante o livro todo, um único assunto foi o foco principal, que a inteligência das células pode nos ensinar a viver. Agora que chegamos ao final, gostaria de explicar como o meu estudo científico fez com que eu me tornasse uma pessoa espiritualizada e também que me sinto otimista com relação ao futuro de nosso planeta. Embora concorde que às vezes é difícil manter o otimismo diante das notícias que lemos diariamente nos jornais. Propositalmente separei o assunto de espiritualidade e ciência do restante dos capítulos e resolvi dar a esta parte o título de epílogo. Um epílogo normalmente é uma pequena descrição ao final de um livro sobre a possibilidade de continuação ou o destino do personagem, que, neste caso, sou eu. Quando as ideias que geraram este livro surgiram pela primeira vez em minha mente 20 anos atrás, compreendi que se tratava de conceitos tão profundos que minha vida se modificou. No instante em que disse meu grande ahá, meu cérebro captou a beleza da mecânica da membrana das células. Fui tomado por uma alegria tão intensa e profunda que meu coração ficou apertado e meus olhos se encheram de lágrimas. A mecânica da nova ciência revelou nossa essência espiritual e nossa imortalidade. O resultado foi tão óbvio que naquele mesmo instante deixei de ser agnóstico e passei a acreditar no mundo espiritual. Sei que para muitas pessoas as conclusões que apresentarei a seguir são meramente especulativas.
As que apresentei nos capítulos anteriores são baseadas em mais de 25 anos de clonagem de células e nas novas e impressionantes descobertas que estão reescrevendo a história de nossa compreensão sobre os mistérios da vida. As conclusões que ofereço nesse epílogo também se baseiam em meu conhecimento acadêmico. Não se trata de mero arroubo ou de fé religiosa. Sei que os cientistas convencionais vão considerá-las inapropriadas porque envolve a questão do espírito, mas tenho plena consciência de que devo apresentá-las por dois motivos. O primeiro é a regra filosófica e científica chamada a navalha de Ockham. Segundo essa regra, quando várias hipóteses são apresentadas para explicar um fenômeno, a mais simples é a que deve ser considerada primeiro. A nova ciência da membrana mágica, em conjunto com os princípios da física quântica, oferece a explicação científica mais simples não apenas para a medicina alopática, mas também para a filosofia e prática da medicina complementar e da cura espiritual. Além disso, depois de tantos anos estudando e aplicando a ciência que apresento neste livro, posso assegurar que ela tem o poder de mudar vidas. A ciência me levou a um eufórico momento de descoberta bem parecido com a conversão espiritual descrita pelos místicos. Lembra-se da história bíblica de Saul, que foi derrubado de seu cavalo por um raio? Bem, não fui atingido por um raio dos céus caribenhos, mas entrei na biblioteca correndo como um louco porque a consciência do processo da membrana foi baixada, literalmente um download, em minha consciência durante aquela madrugada e me mostrou que somos todos seres imortais, espirituais e que existimos independentemente de nosso corpo. Foi como se eu ouvisse uma voz dentro de mim dizendo que eu vivia de acordo com preceitos equivocados de que os genes controlam a biologia e que a vida termina quando o nosso corpo morre. Tinha passado anos estudando os mecanismos de controle molecular dentro do corpo físico e naquele momento percebi que os interruptores que controlam a vida são ligados e desligados por sinais do ambiente, do universo. Você pode achar estranho que um cientista descubra, em meio aos seus estudos, a espiritualidade. Em círculos acadêmicos, a palavra espírito provoca a mesma reação que a palavra evolução nos círculos fundamentalistas. Como se sabe, espiritualistas e cientistas têm visões completamente diferentes da vida. Quando um espiritualista enfrenta problemas, recorre a Deus ou às forças invisíveis para obter ajuda. Já um cientista vai até o seu laboratório ou consultório e toma medicamentos. Só consegue obter alívio por intermédio das drogas. Posso afirmar categoricamente que a ciência me levou à espiritualidade, pois as descobertas da física e do mundo das ciências mostram cada vez mais a existência de um elo entre a ciência e a espiritualidade. Duas áreas completamente distintas desde a época de Descartes, há alguns séculos. Mas tenho certeza de que quando as duas forem novamente reunidas, teremos um mundo muito melhor. A hora da escolha. A ciência de hoje nos leva a uma visão de mundo não muito diferente daquela das antigas civilizações, segundo a qual todos os objetos da natureza possuíam um espírito. O universo ainda é considerado como um todo pelas comunidades aborígenes que sobreviveram no planeta. Não fazem distinção entre as rochas, o ar e os seres humanos. Todos são imbuídos de espírito, uma energia invisível. Parece familiar? Pois esse é o mundo da física quântica, em que matéria e energia estão intimamente ligados. É o mundo de Gaia, que mencionei no capítulo 1, no qual todo planeta é considerado um único organismo que precisa ser protegido da ganância, da ignorância e da falta de planejamento. Hoje, mais do que nunca, precisamos dessa visão de mundo. Quando a ciência se afastou da espiritualidade, sua missão se modificou drasticamente. Em vez de tentar entender a ordem natural,
para que os seres humanos pudessem viver em harmonia, passou a tentar controlar a natureza. A tecnologia resultante dessa filosofia levou a civilização à beira de um estado de autocombustão, resultante da infração de todas as leis naturais. A evolução de nossa biosfera já sofreu 5 extinções em massa, incluindo a que destruiu os dinossauros. Cada uma delas praticamente varreu a vida da superfície do planeta. Alguns pesquisadores acreditam, como mencionei no capítulo 1, que estamos no meio da 6ª extinção em massa, mas esta, diferente daquelas causadas por forças galácticas, como os cometas, está sendo causada por uma força muito mais próxima, os seres humanos. Na próxima vez que você se sentar em sua varanda para assistir ao pôr do sol, observe suas cores maravilhosas. É a beleza da poluição. E quanto mais destruído o planeta estiver, mais esplendoroso será o espetáculo de cores que teremos que apreciar. Enquanto isso, vamos vivendo em um mundo sem contexto moral. As aspirações espirituais foram substituídas por uma guerra de acúmulo de bens materiais. Quem tem os melhores brinquedos vence. Minha imagem favorita dos cientistas e tecnólogos que nos levaram a este mundo materialista é a de um filme de Disney chamado Fantasia. Lembra-se do Mickey Mouse como aprendiz desajeitado de um grande mago? O mago pede a ele que cuide da casa enquanto se ausenta. Uma de suas tarefas é encher um grande tanque com água do poço. Como sempre observava o mágico fazer truques de magia, tentou tornar as tarefas mais fáceis jogando um feitiço em uma vassoura, que se transforma em um carregador de baldes com água. Mas enquanto Mickey dorme, a vassoura continua a encher a cisterna sem parar até inundar o laboratório. Ele acorda e tenta quebrar o feitiço, mas seus conhecimentos de magia são tão limitados que suas tentativas tornam a situação ainda pior. A inundação aumenta cada vez mais até que o mago chega e coloca tudo em ordem novamente. A história é descrita da seguinte maneira: esta é a lenda de um mago que tinha um aprendiz. Era um jovem brilhante e ansioso por aprender sobre magia. Na verdade, era até um pouco brilhante demais, pois começou a fazer feitiços mesmo sem saber como controlá-los. Hoje, muitos cientistas brilhantes agem como Mickey Mouse, brincando com nossos genes e nosso meio ambiente, sem compreender que tudo nesse planeta é interligado e que toda ação tem uma reação, muitas vezes com trágicos resultados. Como chegamos a esse ponto? Houve uma época em que a ciência teve de se separar do lado espiritual, ou melhor, da corrupção da igreja. Essa poderosa instituição impedia todas as pesquisas científicas como se fossem contra seus dogmas. Foi Nicolaus Copérnico, um político habilidoso e grande astrônomo, quem iniciou a divisão Espírito-Ciência e divulgou para o público seu manuscrito. A Revolução das Esferas Celestiais. O documento, escrito em 1543, declarava que o Sol e não a Terra era o centro das esferas celestiais. É um conceito óbvio nos dias de hoje, mas naquele tempo foi considerado uma heresia, algo que ia contra os princípios da infalível Igreja, segundo a qual a Terra era o centro do firmamento divino. Copérnico sabia que a Inquisição poderia acabar por destruí-lo e por isso esperou estar em seu leito de morte para publicar seu trabalho. Sua prudência se justificava. 57 anos depois, Giordano Bruno, um monge dominicano que teve a ousadia de defender a cosmologia de Copérnico, foi queimado na fogueira por heresia. Copérnico foi mais inteligente que a Igreja. Não há como castigar um herege intelectual, já que está no túmulo. O máximo que podiam fazer era tentar impedir a disseminação de suas ideias. Um século depois, o matemático e filósofo francês René Descartes começou a utilizar métodos científicos para testar a validade de determinadas verdades. Mas, claro, as forças invisíveis do mundo espiritual não são algo fácil de ser analisado. Além disso, na era pós-moderna, os cientistas eram incentivados a estudar o mundo natural.
As verdades espirituais eram relegadas às esferas da religião e da metafísica. O espírito e outros conceitos metafísicos eram considerados não científicos, porque não podiam ser medidos ou avaliados pelos métodos analíticos da ciência. Portanto, tudo o que era importante sobre a vida e o universo passou a ser de domínio da ciência racional. A divisão espírito-ciência recebeu ainda mais reforços em 1859 com a teoria da evolução, de Darwin. A notícia se espalhou pelo globo tão rápido quanto as que são transmitidas pela internet nos dias de hoje, e foi imediatamente aceita, porque seus princípios pareciam explicar as experiências do povo, que sempre cruzou e aprimorou raças de gado a animais domésticos e plantas. O darwinismo atribuía as origens da humanidade à causalidade das variações hereditárias, ou seja, que não havia necessidade da intervenção divina em nossa vida ou na ciência. Os cientistas modernos não reverenciavam o universo mais do que os antigos, mas com a teoria de Darwin deixaram de associar a figura de Deus à de um grande designer, criador da natureza em todos os seus detalhes. Ernest Mayr, um famoso darwinista, escreveu: quando nos perguntamos se há realmente perfeição no mundo, encontramos apenas a arbitrariedade, a falta de planejamento, o acaso e os eventos acidentais. A teoria de Darwin explica que o propósito da vida é a sobrevivência, mas não especifica quais meios devem ser utilizados para isso. Aparentemente, o conceito sugere que tudo é válido, desde que se consiga sobreviver. Em vez de moldar os princípios da vida dentro das leis da moralidade, o princípio neodarwinista de Mayr sugere que devemos viver segundo as leis da selva, e também que aqueles que têm mais fizeram por merecer. No Ocidente, acabamos aceitando a inevitabilidade de uma civilização do ter ou não ter. Não queremos aceitar o fato de que tudo neste mundo tem um preço. Infelizmente, isto inclui, além de um planeta maltratado, os mendigos e as crianças obrigadas a trabalhar e que produzem muitos itens que compramos em nosso dia a dia. Eles são os perdedores desta batalha. É melhor dar uma pausa para falar um pouco sobre isso. Na verdade, no nosso planejamento, terminava aí a tua leitura. Ah, tá ótimo então. E aí agora você pode já dar a sua impressão desse trecho que você leu, caso queira, né? Na realidade, assim, ele escreveu o que eu penso, então eu li o que eu penso. Então, para mim, assim, não sei como falar mais sobre isso, né? Porque ele resumiu toda a ideia, né? O que a gente está vivendo hoje, né? Essa falta de planejamento, esse andamento aí da ciência separando da igreja, né? Que a igreja, tudo tinha que obedecer à igreja, e isso, né? Histórias que a gente ao longo da vida nós aprendemos isso, e todas essas teorias que vieram depois, né, o Giordano Bruno sendo queimado na fogueira, né, você fala, gente do céu, né, como puderam fazer tanta coisa, né, e assim, a impressão que dá, né, como ele mesmo falou, você perde um pouco a esperança, porque você fala, nossa, com tudo isso, olha o que a falta de planejamento lá atrás, a falta de sensibilidade também, né? Olha o que a gente está vivendo hoje, né? E assim, né? É importante não perder a fé e a esperança, porque senão eu. Mas ele escreveu exatamente do jeito que eu penso mesmo, né? Então não tem muito como acrescentar mais outra coisa. Alguém tem mais alguma coisa para dizer aí? Renato, você ia fazer duas considerações no capítulo anterior e poderia fazer agora, porque você não falou A nada. gente não deixou. Nós Tadinho do somos muito Renato. mal. Eu ia falar, mas aí ele passou, ele deu continuidade à leitura, eu
Fiquei, né? Estava esperando aqui. É que eu achei que vocês falaram tantas coisas boas, né, e que poderia deixar a Lourdes concluir a leitura dela, mas eu tenho aqui separado, sim, o que eu queria falar. Odete, você fique à vontade, viu? Caso você queira, né, participar, porque a ideia é essa, né? Durante a leitura, a gente discutir a força de expressão, né? A gente falar, conversar sobre o trecho que foi lido, né? Eu só estou admirando a, o conhecimento que o pessoal tem e muita coisa que eu preciso aprender, mas estou bastante interessada. Você não sabe como nos ensina com suas palavras. Pode estar certa disso. Marcos, É você grupo quer muito falar? seleto, Oi, o que que você disse, é Odete? um grupo muito seleto de pessoas bem vividas, bem intelectuais, né? Eu estou como ouvinte admirando. Ou talvez um grupo de Eu não sou pessoas. intelectual, não. Então, eu acho que nós estamos mais para um grupo de pessoas que ainda acha que pode aprender alguma coisa, sabe? E não concordo, concordo, Não é? sim. Marcos, Bem fala, por meu aí. amigo, por favor. É, acho que tem um pouco a ver com da minha experiência aqui, com a mudança que eu morei em São Paulo, sou de São Paulo, morei em São Paulo, eu estou aqui em Bituba, e é outro estilo de vida, assim, as pessoas, um ponto de vista diferente, assim, né? Por exemplo, quando eu vou em alguma loja daqui, as pessoas, quando é caro, eles falam, é caro. O próprio vendedor, assim, tem mais barato. É outro ponto de não querer que você compre, né? Em São Paulo tem esse consumismo que aqui é o contrário, assim, já você está gastando muito, assim, dá uma pensada aí, diferente, assim, o próprio vendedor faz isso, né? Uma coisa diferente. E aqui a questão da simplicidade, assim, né? Aqui tem mais perigo de ser roubada a sua bicicleta do que o carro, assim, né? Risco de ser eu que tenho menos valor aqui. Então, acho que essa questão do pôr do sol, que ele também comenta, né, que eu fotografo, umas cores muito bonitas e tal, realmente assusta, assim, essas cores bonitas que antes não existiam, né? Uns rosas, pink, Fanta. Essa questão da poluição que ele comenta é lindo, mas é meio assustador, assim, né? E tem uma coisa, assim, que eu acho estranha, assim, da minha parte, que nem quando eu vou eu fui agora para Florianópolis, sexta-feira, essa questão de você ir num centro urbano, tá com coisa de trânsito, tudo uma coisa aqui em São Paulo, e aí eu me sinto recarregado, assim. É muito. Aí você volta a reenergizar. É muito estranho isso. Parece que vem com uma energia, com um pique diferente. Assim, é muito. Eu acho muito estranho isso, mas assim é contando a minha vivência, assim, né? De isso. Aí eu vejo meus pais, assim, que meus pais também, minha mãe é bem urbana também. Quando vai no supermercado, fica feliz da vida no supermercado, ver as coisas e tal. Volta com um sorriso para casa, é uma terapia que aqui é verde, mas não curte, né? Uma coisa assim meio ambiente, né? O meio que a gente vive. É isso. Muito bom, você sempre compartilhando o dia a dia de uma forma bacana da gente acompanhar. Obrigado. Só dos bebês que estavam comentando da questão anterior, teve um bebê agora que o filhote de uma baleia se perdeu da mãe, é uma das que nasceu aqui agora. Tipo, encalhou na Bahia, assim, tem um acesso para uma baía que é para Lagoa, e encalhou e o pessoal conseguiu tirar.
mas o bebê é enorme, né? É o tamanho de uma casa. Mas assim, é como se fosse um filhote de um cãozinho, assim, né? É um tamanho, mas é aquela coisa fofa, né? Então é, é isso. As pessoas É, conseguiram salvar, puxar para o mar e deu certo. o Marcos está falando, e aí vocês me ajudem. Olha que interessante, né? A gente fala aqui, e o parte do livro fala da interferência do meio, né? E a gente fala disso aqui também. Mas olha como cada ser humano, que é único e individual, tem a sua percepção e como ele recebe isso, né? Então, o meu movimento é totalmente o contrário. Se eu vou para a cidade, não vejo a hora de correr para o mato. E os pais dele ou ele talvez tenham um movimento. Como, como ele recebe? É isso que é. Qual que é a frequência que ele tem que está batendo com aquela mesma frequência lá na cidade e que está preenchendo ele e deixando ele bem. E ele voltando animado. Então não tem o certo e o errado, tem aquilo que a nossa frequência é, equipara, né? Ou que a gente vibra naquela mesma intensidade, né? Isso é legal. Eu acho que o Marcos falar isso para mim me bateu dessa forma, né? E aí, tem dia que talvez a minha frequência vá querer uma agitação lá no meio do braço, lá, ou da zona cerealista para ver o pessoal, mas aí, de repente, a minha frequência não vai aguentar muito tempo aquilo ali. Aí eu tenho que correr para o meu canto para poder voltar à minha normalidade. É uma coisa que a fala do Marcos me bateu isso, assim. E o livro fala muito dessa questão, né? O E livro, aqui, desculpe, pode falar. o livro fala muito da questão de que o ambiente transforma, os pais amando muda, né? Mas eu vivo aqui em Biúna, numa cultura onde o incesto é comum, a deficiência mental e física é mais alta do que outras cidades, e os pais assim determinam de que o filho é assim, vai ser assim, e é criado como que ninguém pudesse evoluir. É a zona rural de Ibiúna é muito triste nesse aspecto. A Talvez não Cláudia, que seja, agora mudou para Ibiúna, deve começar a sentir as diferenças, né? talvez não seja só de Ibiúna, mas talvez uma grande parte das zonas rurais ainda tem essa limitação, né? É uma constatação triste, mas real, né? Mas real, infelizmente. E quando você ouve, por exemplo, que nós, que moramos na cidade, onde a média per capita de ganho é mais alta do que da zona rural, aonde o Sim, nível de escolaridade é mais alto, aonde a frequência nas igrejas é maior, e tem ainda pais abusando de crianças, sim, sim, e tem homens agredindo mulheres, e tem, enfim, as maiores atrocidades numa sociedade que a gente queria acreditar civilizada, né, culta, sim. e vivemos, né? Então, o primeiro ponto que eu ia falar, inclusive, tem um pouco a ver com isso, porque ele fala do benefício da ignorância, né? No começo da leitura da Sônia, quando aquela senhora vai revoltada lá no camarim dele, querendo que ele mudasse, né, o final da palestra dele, porque ele dizia algo que eu sempre concordei, de que nós somos responsáveis, e não culpados, na verdade, né? Nós somos responsáveis pela nossa vida, pelas nossas ações, né? E ela dizendo que ela não queria, né, assumir
responsabilidade de coisas que às vezes ela não teve ação direta sobre isso. Então ele mudou, né? Diz ele aqui que ele mudou para você é responsável por tudo em sua vida, desde que se torne consciente de que é responsável por tudo em sua vida. Quer dizer, quem tem o benefício da ignorância, né, acaba não sendo responsabilizado por isso. E eu não sei se concordo com isso, sabe? Eu acho que quem tem a ignorância, ele pode até não ser culpado, mas ele é responsável, né? Hum. Isso é um achismo meu. E essa coisa que você colocou agora, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Essas pessoas que você citou, talvez não sejam culpadas por terem a ignorância do processo, mas são responsáveis, né? São responsáveis. É o fruto do meio e não percebem que são responsáveis. Sim, sim. E também não fazem questão Não, não. de procurar, de conhecer, de transformar, Uhum, enfim, né? sim. Eu teve uma época na minha vida que eu estava passando por uma adversidade muito grande e eu fui assistir uma palestra num centro espírita. E talvez alguns aqui já tenham até escutado eu contar essa história. E nessa palestra, o palestrante indicou um livro chamado Reforma Íntima, né? E naquele livro, eu tinha saído de uma sociedade que não deu certo, na época do governo Collor, onde a gente queria culpar, né, o governo por ter tirado o dinheiro de circulação, aquela coisa toda. E aí o livro parecia que ele, o tempo todo ele dizia para mim assim, olha, o único responsável pelas suas adversidades é você, né? Não adianta você culpar um sócio ou culpar o governo, né? Só que não é fácil assumir essa responsabilidade, né? Não é fácil, a gente vive terceirizando responsabilidade, né? A gente terceiriza para outras pessoas, a gente terceiriza para o demônio, né? Assim Uhum, como também as nossas vicissitudes, a gente terceiriza também para os anjos, para Deus, né? Agora, sim, assumir, né? Você assumir quando você faz uma coisa certa é gostoso, né? É fácil, ter reconhecimento, tal. Agora, quando você falha, né, assumir essa responsabilidade é para poucos. Então, eu acho até que ele foi político naquele momento, né, para poder sossegar um pouco a mulher que estava irada lá, né? Mas eu ainda partilho do pensamento inicial dele, sabe? E eu quero realmente acreditar que, olha, eu devo ter lido esse livro há há quase 30 anos atrás, né? Até hoje, eu ainda tenho que me trabalhar nesse sentido. Até hoje, eu me pego, às vezes, não sabendo assumir responsabilidade, né, pelas adversidades que se apresentam, né? E quando a gente assume isso, a gente sofre menos, porque aí a gente não depende de ninguém mudar para resolver os seus problemas. Depende de você fazer as mudanças para resolver, né, as suas questões. Bom, então, essa primeira parte eu quis falar até porque a Odete citou algo que eu achei que estava muito ligado a isso, o Marcos também, enfim. E a outra coisa que eu queria falar, não vou ficar me aprofundando muito, porque falta 5 minutos só, mas ele falando, inclusive, sobre os filhos adotados, né? Eu vejo assim, quando a gente constrói um edifício, né? Uma casa, um prédio, enfim, aí você tem que fazer um bom alicerce, né? Aí o bom alicerce, ele depende de uma série de fatores. Ele depende da profundidade que você faz a fundação, do ferro que você usa, do tipo de areia que você colocou, da quantidade de... Tudo isso só para fazer o alicerce. Aí depois você começa levantando as paredes, que tem que ser muito bem assentada, que também depende do material que você está usando, e tem que ter os ferros, as colunas, enfim.
nós somos construídos dessa mesma forma, porque as constelações cada vez mais nos mostram a influência dos antepassados na nossa vida. Aí vem as questões genéticas que a ciência estuda e nos traz. Aí vem as questões espirituais, como o karma, por exemplo, né? Que dizem, então, que você vem para cumprir um determinado karma. Aí você vem para resolver um problema que ficou lá com os antepassados. Aí você vem com genes, né, do seu pai e da sua mãe biológica, e aí a pessoa ainda é adotada e vai ser criada, né, por outras pessoas que têm pensamentos diferentes. Aí algumas religiões, algumas filosofias vêm e falam assim: ah, e você tem o livre-arbítrio. Então, as suas ações é que vão. Quer dizer, então, tudo isso para construir esse edifício não é fácil, né? Não é fácil, não tem fórmula pronta, né? Nós somos o resultado de tudo isso aí. E quando alguns de nós têm um gene maravilhoso, tem antepassados problemáticos, quando você tem uma família maravilhosa, você tem problemas genéticos para serem resolvidos, enfim. E talvez esse seja o lindo processo da nossa evolução, né? Para que um dia a gente possa efetivamente ser grandes, né? Porque a gente fala muito, é muito bonito falar, né? Voltar à casa do Pai, eu e Deus somos todos um, né? Mas como falta, né? Para a gente chegar, né? Como os nossos olhos ainda não estão preparados para tanta luz, né? E a gente achando que é só trocar a lâmpada de 20 volts para 50 volts e está resolvido. E uma lâmpada dessa perto do sol, ela desaparece, né? Ela desaparece. Então é isso, eu já falei muito já, agora vocês estão falando. Não, não é nada fácil dentro desse nosso processo de experiências, né, dentro dessa vida material. Não é nada fácil. E a gente tem um longo caminho a percorrer e uma longa construção. Mas a ideia é que está tudo ao nosso alcance, porque está dentro de nós. E esse acesso é o que é mais complicado, diria o mais difícil, né? É, quando diz que não cai uma folha de uma árvore, sendo que Deus, o universo, uma lei, uma frequência maior, um todo-poderoso, admita que aquela folha caia, né? A gente está realmente envolto em toda essa teia energética, em todo esse emaranhado energético. A gente está. E aí não é por acaso que aquela pessoa que, pelo meu livre-arbítrio, pela minha vontade, pelo meu egoísmo, pelo que sentimento que eu tiver que for, se eu tiver que adotar uma criança, não vai ser por acaso que vai vir aquela X alma para que eu adote. E aí eu possa viver coisas maravilhosas e entregar para essa pessoa também, ela se desenvolver, experienciar e ter uma vida maravilhosa, como pode ser tudo ao contrário. Porque nós vamos ter que viver isso aí, entendeu? Porque a gente escolhe e não sabe o que vai dar. E para isso é que a gente está aqui, para experienciar tudo isso, para viver tudo isso. E aí vamos lá, um pouquinho mais lá. Dentro do contexto histórico religioso, foi incutido em nós que nós temos culpa, que nós devemos a um Deus todo-poderoso. Não, não, nós só temos, a culpa nem existe, nós só temos responsabilidade. Porque assim como ele permite que uma folha caia, se eu arrancar essa folha, eu estou permitindo, então eu estou influenciando ali, sim, naquele meio, naquele processo, naquela árvore que é um ser vivo, naquela planta, em tudo, em tudo. Viu? E Pode falar. só emendando, Pode falar, Marcos.
o que o Sr. Renato falou sobre a paz da construção, né? Existe agora as mudanças, também está acompanhando com as mudanças climáticas aí, o coeficiente de segurança, né? Existe um cálculo que é feito, né, nas construções, tudo está mudando, assim, que o vento aumentou, a chuva aumentou, então questões técnicas assim também está mudando também, né? E outra uma questão que quando fui para o Japão, eu estava conversando com outro arquiteto falando que essa questão da destruição, né? Que a construção civil destrói muito o meio ambiente, né? Desde a areia, você comentou de cimento, vai tirando tudo do solo ali, né? E a madeira que eu achava que também a gente destrói, mas a madeira a gente corta, mas cresce de novo, né? Então não é tão agressivo. E, e também depois desse edifício ser construído, né? Tá construído, tem que manter também, né? Eu estou nesse processo da família, do prédio que a minha família do meu pai construiu, e passaram o bastão da parte do meu pai manter esse prédio, sabe? Então, é outra etapa, como é que manter que não deteriore com o tempo, né? O Marcos está falando em termos de construção e herança, ah, voltando à questão de gestação, se durante a gestação ou antes da gestação já é programado e a mulher que gesta, junto com o companheiro, vem construindo uma fala que vai sendo memorizada pela criança, essa criança, quando cai na mão de pais adotivos, essa primeira construção vai ser totalmente desfeita, desfigurada. E aí a dificuldade da adoção ir com sucesso, primeiro porque falta amor real de quem adota e de quem gestou. Não sei se vocês concordam, não entenderam o que eu quis dizer, mas tem muita semelhança com essa construção civil. Entendi. Meu microfone Renato estava está fechado. fechado. Eu concordo, Odete. Concordo, sim. Por isso a gente, na natureza, né, e mesmo as coisas construídas, elas realmente nos mostram, porque, na verdade, essas construções mostram um pouco a gente, né? É por isso que falou da consciência, né? Então, você é responsável desde que você esteja consciente, porque na maioria das vezes a gente constrói sem saber. Então, você é responsável sim, mas não tanto quanto um que já sabe e continua fazendo. E, na verdade, a única pessoa que julga o que somos nós mesmos, porque conforme você vai adquirindo consciência, você quer alcançar mais. E se você continua errando, você não alcança. Então, na verdade, o único julgador aí daquilo que a gente faz é a gente mesmo, né? Porque já foi tudo dado, como a Claudinha, né? Direitinho quem falou, já está tudo aí, né? O divino, a energia dele para a gente construir está aí, mas precisa consciência. Por isso que eu falei do amor aliado ao estudo. Porque o amor, sim, ele brota, mas o amor é compatível àquilo que a gente tem dentro da gente, né? A gente não tem esse amor incondicional, a gente está trabalhando para isso. Então, conhecimento, relacionamento ensina muito, né? Muito bom, Muito gente. bom. Obrigada. Muito bom. Eu vou... Você quer falar, Cláudia, alguma coisa? Não, falei muito bom. Eu vou encerrar a nossa gravação para que a gente possa combinar datas e leituras. Só quero deixar avisado para quem estiver assistindo que o nosso próximo encontro
provavelmente será o último deste livro, tá? E a gente se vê em breve. Muito obrigado a todos. Até mais.